Bom dia, pessoal, tudo bem? Faz dias que eu estou tentando gravar esse vídeo para vocês sobre emoções, mas eu tô bem sem tempo e eu não consegui gravar antes. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse livro que eu tenho usado muito nesse ano, Regulação Emocional. Então ele tem as marcaçõezinhas aqui minhas, coisas que eu tenho trabalhado muito, tem vários exercícios aqui no final para se usar em terapia. Eu vou estar passando alguns desses para vocês, para ajudar vocês a trabalhar essa questão da regulação emocional. O que eu tenho frisado muito nas minhas falas durante todo esse ano, nas palestras, nos atendimentos e tudo mais, que eu tenho percebido que há um equívoco em relação ao papel, à função das emoções. As pessoas não tiveram uma boa educação emocional. Eu digo as pessoas e eu me incluo nisso, porque tem coisas que a gente ouviu ao longo da nossa vida, como engole o choro, é pecado ter raiva, meninos não choram, várias coisas, é feio sentir raiva, menina bonita não sente raiva, não faz isso. Então tem várias expressões, vários ditados, várias coisas que nos foram colocadas ao longo do nosso desenvolvimento que acabaram por desregular ou complicar o nosso entendimento sobre as funções das emoções, tá? E é por isso que eu venho falando tanto disso, porque eu percebo que é uma coisa recorrente, que a maioria das pessoas tem uma relação meio complicada com as suas emoções. Então, o que eu tenho para falar para vocês? As emoções são naturais. Existem algumas emoções que são emoções básicas, que eu costumo associá-las, eu costumo explicar como se elas fossem cores primárias. Então, as cores primárias são as cores mais purinhas e tal, e isso seria equivalente às emoções básicas. Então, as emoções básicas são inerentes a todos os seres humanos, independente da cultura, independente do idioma que esse indivíduo fala, em que país que nasceu, elas estão relacionadas com hormônios e com expressões também. Então tem toda uma questão sistêmica do nosso organismo que responde a estímulos externos e a gente reage hormonalmente falando, a gente reage, o cérebro da gente é ativado, a parte mais primitiva do nosso cérebro é ativada com essa questão das emoções. Então, por exemplo, o medo, a alegria, a tristeza, a raiva são emoções básicas. E qual que é a função dessas emoções? Muitas delas são desconfortáveis. Aí que está o equívoco. Elas são desconfortáveis, elas não são ruins. Elas fazem muito bem pra gente. Por exemplo, o medo. O medo tem uma função adaptativa muito importante. Favorece a nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, nós nos exporíamos a situações de risco de vida, a situações de risco de fato. Nós iríamos nos expor muito mais. E tendo em vista que nós temos esse mecanismo de sobrevivência que é o medo, a gente se poupa justamente porque o medo nos causa esse alerta e aí a gente se coloca de acordo com a situação, de acordo com a situação exige. Então, gente, a regulação emocional é o exercício de regular a dosagem através da questão biológica, que as emoções vão continuar existindo, e a questão da nossa racionalidade, que é mais ou menos o que, em resumo, é a inteligência emocional. Então, eu até estou aqui com a partezinha grifadinha, que quer dizer o seguinte, gente, todos nós vamos sentir. O que é inteligência emocional? É o que a gente vai fazer a partir do que a gente sente. Então, sentir todos nós vamos. O comportamento, a distância entre o que eu sinto e o comportamento, esse intervalo é a inteligência emocional. Justamente porque as emoções elas vão ser despertadas e disso a gente não pode fugir.
E é isso que eu tenho trabalhado tanto, que nós precisamos acolher as nossas emoções. E sim, o nosso comportamento vai ter que ser regulado e avaliado racionalmente. O que eu posso fazer a partir desta raiva que eu estou sentindo? Porém, eu não posso tentar treinar não sentir raiva, porque invariavelmente, em algum momento eu vou sentir raiva, em algum momento eu vou sentir medo. E é por isso que eu deixei esse trechinho marcadinho aqui para ler para vocês. Inteligência emocional compreende 4 fatores: percepção, então a gente percebe as coisas externas acontecendo, o uso e a compreensão e manejo das emoções. Então a gente precisa usar as emoções justamente para guiar as nossas condutas, para orientar as nossas condutas. Outra parte que eu selecionei aqui para vocês diz o seguinte: quando tentamos suprimir sentimentos, pensamentos e eventos mentais, eles com frequência se intensificam e se apresentam mais repetidamente na consciência. Ou seja, gente, o que nós precisamos fazer? Parar de negar as emoções. A gente precisa parar de ser negligente com a gente mesmo. A gente precisa sentir e aceitar o que a gente sente. Sentir é normal, sentir é saudável, sentir faz parte da vida. E a inteligência emocional é a gente conseguir avaliar o que a gente vai fazer a partir daquilo que a gente sente. Por isso, não suprima, não reprima as suas emoções. As emoções são suas amigas. Olhe para elas com carinho, olhe para elas com respeito, porque elas são super aliadas na nossa conduta, na nossa vida. Um beijo, gente!